Hoje eu quero te levar numa sessão de terapia, dependendo pode ser até mesmo mais de uma. Porque imagina um cenário onde você é um artista e carrega traumas de uma vida inteira. Você carrega trauma por ter crescido num ambiente ruim, trauma por não ter uma boa relação com seu pai, por ter alcançado a fama e não saber lidar com o ônus que isso traz, entre várias coisas. Imagina que você acumula tudo isso e finalmente decide tratar seus próprios problemas na terapia, se curar desses traumas e se tornar uma pessoa melhor. Quando você completa essa fase, você faz um álbum sobre isso, para compartilhar a sua experiência com outras pessoas e dessa forma ajudar quem precisa. Foi basicamente isso que o Kendrick fez. E quando você entende esse contexto, tudo faz mais sentido, porque ouça, em 2017 o Kendrick lança uma obra-prima que você com certeza conhece. É um projeto onde o Kendrick se abre como artista. Aqui ele aborda problemas de uma persona, medo, orgulho, vaidade, ego. É como se existissem duas versões do Kendrick, basicamente uma versão de autossabotagem e uma de autoconfiança. Esse projeto expõe os problemas desses dois lados. Pode não fazer tanto sentido eu te explicar isso, até porque não é desse álbum que eu vou falar hoje, mas confia em mim que você vai entender. O Kendrick, em 2017, lança a obra e é um fenômeno. O projeto é um sucesso de crítica, ganhou 5 Grammys, entre eles o de melhor álbum de rap. Essa obra põe a carreira do Kendrick em outro patamar, e você imagina que qualquer artista que consegue isso vai ficar cada vez mais em evidência, correto? Então, esses conceitos não se aplicam ao Kendrick, porque depois desse álbum ele ficou 5 anos sem lançar nada, até que em 2022 o Kendrick aparece e anuncia seu próximo álbum, Mr. Morale and the Big Steppers. A capa do álbum já carrega uma mensagem, é algo íntimo, a capa do projeto é só ele e a família. E logo na primeira música o Kendrick já tira sua dúvida, porque o artista passou 5 anos sumido depois de lançar uma obra-prima. É simples, ele estava passando por algo. Durante 1855 dias ele estava passando por algo. Esse é o intervalo exato entre os dois álbuns. Enquanto na última obra o Kendrick expõe os traumas que ele tem, nessa aqui ele se cura dos problemas. Cada música é como se fosse uma sessão de terapia, o processo que ele passou durante esse tempo. O processo que a pessoa Kendrick passou, vai além do artista. Logo na primeira música, o Kendrick expõe que por ter fácil acesso a tudo que ele quiser, ele usava coisas materiais como uma forma de ilusão, uma forma de fugir dos problemas. É por isso que durante a faixa ele fala, meu luto é diferente. Em vez de encarar os traumas e os problemas, ele usava coisas fúteis para evitar esse confronto, como uma espécie de máscara. E isso faz mais sentido quando você percebe que a segunda música do álbum carrega o nome de N95, que é um tipo de máscara. Enquanto na primeira faixa o Kendrick fala desses hábitos partindo dele, coisas que ele fazia, nessa aqui ele aborda o tema como um comportamento, que não se limita somente a ele, mas é algo que muita gente faz. É por isso que ele questiona que tirando as coisas materiais, o que sobra? Essa obra não foi pensada para ir bem comercialmente falando, não foi pensada para ter uma música que explode e vira um hit. Essa obra é feita para falar diretamente com quem tá ouvindo, foi feito para você enxergar alguns problemas por outra perspectiva. E a melhor forma que o Kendrick encontrou de fazer isso foi ele próprio se expondo e te contando traumas de uma vida inteira. Isso fica muito claro na quinta faixa do álbum. Essa música é muito delicada de falar sobre. O começo da faixa é uma conversa entre ele e a sua esposa, antes do Kendrick começar o processo. Esse diálogo mostra bem aquele conceito de que o homem não precisa de terapia. Nessa conversa, o Kendrick retrata a sua dificuldade de resolver seus próprios problemas. Aqui é uma sessão onde o Kendrick revisita traumas com seu pai, que a forma como seu pai o criou é a raiz de vários problemas. É muito comum que os pais de famílias pobres tentem ensinar os filhos a serem fortes, a não demonstrar muito sentimento, porque na cabeça deles, isso vai ajudar a encarar os problemas do mundo real. O Kendrick expõe como seu pai o forçava até o limite para não ser fraco, para moldar alguém que não desiste e não aceita uma derrota. Seu pai ensinava a ser fechado com sentimentos e por isso ele próprio não fazia coisas básicas como falar um eu te amo pro seu filho. A child that grew accustomed, jumping up when I scrape my knee. Cause if I cried about it, he surely tell me not to be weak. Foi dessa forma que o Kendrick foi criado, com seu modelo de homem sendo uma pessoa extremamente fechada e que encara como defeito ser emotivo. Foi essa criação que fez ele ter uma visão distorcida sobre relacionamentos. Ele não conseguia se apegar a ninguém porque ele não conseguia se abrir, ser honesto com outra pessoa. Então percebe como essa obra vai até a raiz dos problemas, um trauma que reflete em quem ele é hoje. É por isso que eu disse lá no começo, cada faixa é uma sessão de terapia. E a oitava música dessa obra é uma que, honestamente, eu não sei muito como te passar o que é isso. É um sentimento que cada um vai ter ouvindo a história. Você é colocado no meio de uma discussão entre um casal, onde
verdade, aquela criação que o Kendrick teve reflete em como ele encara essa DR. Vira uma relação tão tóxica que, quando sua parceira fala do lado emocional, o personagem do Kendrick rebate citando coisas materiais. Mais uma vez, na cabeça dele, prover esse tipo de coisa supre a necessidade emocional numa relação. Só que é uma coisa tão tóxica e pra eles deve ser algo tão normal que depois de tudo isso, eles acabam continuando juntos. E é como se todo aquele ciclo voltasse pro começo. Agora tem um detalhe genial nessa obra que é o seguinte, ela é separada em duas partes, o disco 1 e o disco 2. Agora que você já entendeu a proposta do álbum, fica mais fácil explicar isso. O encerramento do primeiro disco carrega o nome de uma medalha americana para aqueles que foram feridos ou mortos em batalha, colocando no contexto do álbum que você carrega várias feridas em forma de traumas ao decorrer da vida, esse nome faz muito sentido. E quando acontece a virada do disco 1 pro disco 2, o Kendrick passa a encarar os mesmos problemas por outra perspectiva. É um estágio mais avançado da terapia, e nesse ponto todo o ego se foi, toda a vaidade se foi. Nessa fase, o Kendrick tá no seu estado mais vulnerável, e ele começa a desabafar. Por isso que o encerramento da primeira música dessa parte, depois de falar de vários problemas, o Kendrick repete pra si mesmo, esse sou eu, e eu sou abençoado. No clipe da segunda faixa do primeiro disco, o Kendrick é retratado como uma imagem de Salvador, de Cristo. Isso representa a imagem que outras pessoas têm dele, da pessoa que não comete erros, da pessoa que sempre faz o certo, aquela visão idealizada que as pessoas têm de artista. Essa imagem afetava seu psicológico, colocava uma pressão em alguém que é humano, que erra como todo mundo. Por isso, na segunda faixa da segunda parte da obra, o Kendrick quebra esse paradigma de perfeição que ele tinha na própria cabeça. E ele encerra essa faixa repetindo para si mesmo inúmeras vezes que ele não pode agradar todo mundo. Essa obra é tão pessoal, tão única, que tem uma música onde o Kendrick expõe que sua mãe constantemente perguntava se ele tinha sido abusado ou se alguma coisa estranha aconteceu. O Kendrick responde que não, porém ninguém acredita nele, inclusive a sua mãe, porque ela foi abusada quando mais nova e é um trauma que passa de geração em geração. É uma coisa tão enraizada que a mãe do Kendrick não acredita nele, porque se aconteceu com ela, ela assume que vai acontecer com seu filho. O fato de tão jovem o Kendrick falar a verdade e ainda assim ninguém acreditar fez ele começar a duvidar de si mesmo. Instaurou um comportamento de autossabotagem por causa disso. Esse tipo de insegurança levava a outro comportamento que afetava pessoas ao seu redor. Pelo visto, o ápice disso tudo foi quando Kendrick traiu sua esposa. A última parte dessa música é o Kendrick finalmente se libertando, é o ato do perdão. Ele perdoa sua mãe, perdoa seu primo, perdoa a si mesmo. So I set free myself from all the guilt that I thought I made. So I set free my mother, all the hurt that she titled shame. Depois de toda essa jornada, o Kendrick dá a entender que vai parar de fazer música. Todo esse processo fez o Kendrick finalmente escolher ele. Se a sua paz significa se afastar da indústria do hip hop, ele vai fazer isso. O refrão dessa música deixa isso claro. Desculpa, eu vou me colocar em primeiro lugar. Desculpa não ter salvo o mundo, eu tava construindo o meu de novo. E essa foi a história de Mr. Morale and the Big Steppers. Se você quiser algo mais profundo, eu recomendo esse vídeo aqui.